Beleza, Rodrigo e José que estão aí. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre diodos e fontes de alimentação, só para a gente, quando chegar na segunda-feira no laboratório, ter ciência do que a gente vai fazer. Então, vamos falar sobre introdução sobre os diodos. Que vai ser o assunto que a gente vai tratar nessa semana, e um pouco de fonte de alimentação. De forma bem simplificada, o diodo ele está classificado numa lista de componentes em que a gente chama de semicondutores. Ou seja, nós temos os totalmente condutores, que são os condutores elétricos, e nesse caso são todo o material que facilita a condução elétrica. Nesse caso aí são geralmente os materiais metálicos, como cobre, ouro, prata, alumínio, todo o material da tabela periódica que é classificado como material condutor. Temos os isolantes, e como o nome já diz, eles possuem oposição à passagem de corrente elétrica. Nesse caso, borracha, plástico e outros exemplos aí que são os materiais isolantes. Os semicondutores, eles estão justamente entre essa classificação dos isolantes e dos condutores. Então, os semicondutores, em determinadas condições, eles conduzem a passagem elétrica, porém, em outras situações, comportam-se como isolantes. Então, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de pegar um LED, por exemplo. O LED, ele é feito de material semicondutor, e se você pegar o LED e inverter ele, ou seja, você liga o LED tudo certinho, ele vai acender ele sem problema nenhum. Ele vai emitir a luz dele sem problema nenhum e vai funcionar normalmente. Se você pegar esse mesmo LED e inverter ele não vai acender, e dependendo da tensão que for aplicada nele, quando você normalizar a posição dele, ele não vai queimar. Ou seja, você vai ter o seu componente funcionando normalmente. Então, dessa forma, tem situações, Então, por que o LED não queima, nessa condição, Se você inverter ele não acaba queimando. É porque ele está na faixa de isolante. Então, sobre certas condições, ele está na faixa isolante e ele não vai se danificar. Porém, se você ultrapassar certos limites, certos limites de valores, é claro que, com certeza, nem todo componente ele vai aguentar essa sobrecarga, essa sobretensão dele, e vai acabar se danificando, Então, desse jeito, a simbologia, nós temos os dois comportamentos, da condução elétrica e da isolante. Nesse caso aí, a simbologia utilizada pelos diodos, deixa eu copiar aqui, é representado desta forma aqui. Um triângulo com
uma espécie de barreira, né? Deixa eu colocar maior aqui o desenho. Isso significa o seguinte: o sentido do triângulo, ou seja, o sentido da esquerda para a direita, né, significa o sentido de condução, ou seja, da esquerda para a direita, a minha corrente elétrica, ela vai conduzir normalmente. Então, por exemplo, eu tenho uma bateria aqui. Eu coloco um diodo aqui nessa posição e vou ligar um resistor, eu vou ter essa corrente elétrica circulando aqui, alimentando o meu resistor normalmente. Porém, eu vou desenhar agora em azul. Então, ela vai ser zero. Eu não tenho corrente elétrica. Como é que eu represento isso? Polaridade. Então, do lado esquerdo, antes do triângulo, ele é positiva. Depois do triângulo, a polaridade dele é negativa. Beleza. Só que no diodo, né, nós temos outros nomes, né? A gente não chama só de positivo e negativo. Do lado positivo é o que a gente chama de anodo. Do lado direito, do lado negativo, é o que a gente chama de cátodo. Então, se meu diodo, que eu estou apresentando aqui para vocês, tem polaridade, então a minha fonte, que está aqui representada, positivo e negativo, vamos dizer que seja aquela bateria de 9 volts. Então, essa bateria de 9 volts, como vocês já sabem, né, ela tem polaridade positiva e negativa. Então, se eu ligo a polaridade positiva aqui nesse diodo, no lado positivo dele, e o negativo nesta posição, o meu diodo ele vai estar no que a gente chama de ele vai estar na faixa de condução. Só que essa faixa de condução, né, tem uma explicação um pouco mais demorada do que acontece nessa faixa de condução, né, que a gente chama de barreira de condução, que acontece justamente pela junção dos dois materiais, do anodo e do cátodo, que eu vou mandar essa explicação em PDF, que vai ficar melhor exemplificado, que lá tem os desenhos, tudo certinho para mostrar isso daí. Mas essa junção, ela ocasiona uma queda de tensão que a gente chama de queda de tensão do diodo, que depende do material utilizado. Por exemplo, silício, que é um material semicondutor, ele vai ter uma queda de tensão do diodo de 0,7 volts. Existe um outro tipo de diodo, que é o de germânio, em que ele proporciona uma queda de 0,3 volts. Os diodos mais fáceis de encontrar no mercado são os de silício. Então, por exemplo, se esse diodo do desenho que eu estou fazendo aqui do lado direito, ele funcionar, ele vai ter essa queda de tensão de 0,7 volts aqui. Então, se ele teve 0,7 de queda lá no diodo,
Então, a tensão aqui nesse resistor vai ser justamente o 9 menos o 0,7. Então, o que vai chegar no resistor efetivamente vai ser 8,3 volts. Ok, pessoal? Então, todo diodo, ele precisa ter essa queda de tensão para poder funcionar. Então, se você colocar um diodo, 0,7, se por alguma necessidade, que daqui a pouco eu vou mostrar que existe necessidade de 2 diodos em algumas coisas, você vai ter o quê? 0,7 mais 0,7 de queda de tensão, reduzindo assim a queda de tensão efetiva que chega lá no resistor. Ok? Então, dessa forma, sempre a gente vai ter que considerar essa queda de tensão no diodo para calcular o que, no final das contas? Calcular a nossa corrente. Então, se eu tenho uma queda de tensão, né, eu não vou fazer mais aquele cálculo, né, só os 9 volts. Eu tenho que considerar agora... Eu tenho que considerar, só voltando aqui, nós continuamos considerando lei de Ohm aqui, né, para calcular essa corrente. Só que agora nós temos o quê? Tem da fonte, né? Menos esse VD aqui, que é justamente a tensão, o valor dessa resistência aqui. Beleza, e como seria, né, vou colocar agora uma imagem de foto de diodo. E como seria esse diodo fisicamente, né? Esse aqui seria o desenho, uma imagem, uma representação de um diodo físico e positivo e negativo. Vocês lembram, né? Eu falei na época quando eu estava mostrando que o capacitor, por exemplo, ele tinha uma faixa bem grande, né? Mostrando que aquela faixa era a faixa negativa na lateral do capacitor. Aqui no diodo, e é esta faixa bem discreta aqui, ó. Você vê que daqui para cá, ó, esse diodo, ele está todo pintado de preto aqui, o corpo dele, ó. E essa faixa bem estreita, que não está pintada, né, seria tipo uma faixa prateada, vamos dizer assim, essa faixa prateada que é a representação do cátodo, ou seja, a faixa negativa. Eu vou ligar o meu diodo do lado negativo da fonte. Assim como no capacitor, né? Se um terminal é positivo, é negativo, esse diodo que tem a faixa bem mais pintada, né? Essa parte maior em parte escura, ela também é a parte positiva. Então, dessa forma, qualquer diodo que você vai identificar, ele tem essas duas faixas. Ele tem uma faixa preta e também tem uma faixa mais escura. Tá? Vou colocar um outro modelo aqui, ó. Um outro modelo de diodo. Um outro modelo de diodo. Isso aqui é um diodo muito utilizado em aplicações com TPS. Tá? Esse diodo Z, né, eu vou explicar durante as nossas aulas presenciais, que vai ser melhor apresentado assim. Mas eu estou trazendo aqui a identificação dele, só para a gente reconhecer. Ó. Ó, vou desenhar daqui para cá. Ó. Vocês estão vendo que daqui para cá tem um corpo como se tivesse transparente, essa faixa aqui, né? E aqui, essa faixa menor, que tem uma
pequena faixa preta. Então, essa faixa transparente maior, positiva, e aqui essa faixa menor, negativa. No caso aqui é uma faixa prateada, aqui esse diodo, o corpo dele é transparente, mas ele tem essa pequena faixa. Ok, pessoal? Então, identificação, eu acredito que nós não vamos ter dificuldade de fazer essa identificação no laboratório. A única dificuldade que talvez a gente vai ter é aquela dificuldade que a gente teve quando a gente viu o resistor para olhar as cores dele, né? Essas faixas elas são muito pequenas, né, para o tamanho do componente, mas nada tão pequeno que não possa ser percebido, ok, pessoal? Beleza, e como a gente consegue identificar através de um multímetro, né? Vamos dizer que você pegou não tem faixa nenhuma, ou se você está com suspeita que o diodo esteja bom ou não, né? Porque diodo também ele pode apresentar problemas, né? Então, se eu falei acabei de falar para vocês que no sentido conduz, no outro sentido ele não conduz, existe teste sim que a gente consiga fazer com multímetro para descobrir se ele está ruim ou não. Então, vou dar uma apagada aqui. E vamos fazer justamente essa parte de como testar um diodo com o multímetro. Como testar o diodo com o multímetro. Vamos dizer que você não achou a faixa, você pegou um diodo que talvez já seja bem antigo e que esse diodo perdeu a faixa dele. Aqui é a representação. Como que você vai fazer? Você vai pegar o multímetro na escala de resistência, certo? Você vai pegar o lado negativo do multímetro e vai ligar no diodo. Vamos dizer, a gente já sabe pela simbologia que é do lado negativo, mas a gente vai apresentar as duas situações se eu ligasse invertido. E vamos ligar dessa forma. Ou seja, pela ponteira vermelha, positivo, pela ponteira preta do diodo, ou do multímetro, negativo. Desta forma, se houver o multímetro ele vai apresentar provavelmente uma resistência em torno de 0,0 ohms. Eu estou colocando aproximadamente, né, porque o diodo ele vai ter uma leve resistência em que ele pode medir essa leve resistência. Então, isso aqui é o que a gente chama de condução, se ele estiver normal, condução direta. Ou seja, na condução direta, se tiver condução, vai haver zero ohms, ou seja, ele vai ter resistência zero. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Esse procedimento que eu estou falando aqui, a gente vai fazer no laboratório para a gente conferir se está tendo a teoria juntamente com a prática que eu estou falando aqui. Bater a teoria. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso no laboratório também. Vamos medir ao contrário.
Vamos conectar o negativo do multímetro no que seria positivo do diodo, e o positivo do multímetro, né, na escala de resistência, no negativo do diodo. Ou seja, eu peguei as pontas de prova e inverti, né? Inverti nos terminais do diodo. Isso aqui nós chamamos de condução também, apesar do nome, inversa. Nesse caso aqui, a leitura no multímetro, ela vai apresentar aquele OL ou algum valor de resistência elevado. Algo em torno de algum valor mega ohms. Ou seja, vou ter um valor muito elevado de resistência. É um valor que para ter uma condução elétrica, ele teria que ter uma tensão muito elevada para poder ter alguma condução de corrente elétrica. Porque, se vocês bem lembrarem, se eu pegar qualquer valor, vamos dizer, 1 volt, e dividir por 1 mega, né, lei de Ohm, né, eu vou ter uma corrente de 1 microampere. Isso é uma corrente muito baixa e algum efeito em algum circuito elétrico. Então, se essa condução elétrica na condução reversa, inversa, quer dizer, desculpem, tiver um valor, por exemplo, algum valor quilo-ohms, ou algo em torno perto de zero, vamos dizer assim, 10 ohms, você medindo ao contrário, você pode ter certeza que esse diodo que você está utilizando, né, tentando medir inversamente, né, ou seja, ao contrário do que deve medir, se você lê algum valor muito baixo, significa que esse diodo ele está em curto-circuito de forma reversa. Então, ele está com problema, você tem que trocar esse tipo de diodo. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Para o pessoal que chegou mais tarde, não se preocupe, né? A aula está sendo gravada desde o início, que começou a aula, agora há pouco. Então, beleza, pessoal. Essa parte aqui, introdutória, ela é bem tranquila, não tem muito mistério. Mas aonde nós utilizamos, né, o diodo, né, que vamos fazer essa apresentação agora. Aplicação de diodos em fontes de alimentação. Vamos só recapitular um pouco do que a gente fala de energia elétrica, no que fala em relação à tensão alternada, né? Só recapitulando, né, que tensão alternada, como o nome dela já diz, é a tensão que vai modificando ao longo do tempo, né? Ou seja, ela tem uma polaridade positiva, ela tem uma polaridade negativa no sentido, depois ela volta a ser positiva e depois ela volta a ser negativa, que é o que a gente fala, né, que quando a gente vai medir uma tomada, né, não quer dizer que a tomada está positiva e negativo 127. Quer dizer, naquele instante ela pode estar nessa forma, daqui a pouco ela vai estar desta forma, onde ela fica alternando a sua polaridade. Porém, por exemplo, você vai carregar o celular, usar um notebook, usar qualquer coisa que seja, carregar uma bateria de carro. Aquelas baterias, elas não utilizam, você não pega e liga direto na fonte, né? Você não liga o seu celular direto na tensão que está lá na tomada. Você liga através de um carregador de celular. Por quê? Porque o carregador de celular,
ele trabalha em tensões contínuas. Por exemplo, o carregador de celular ele trabalha com 3,3 volts, tensão contínua. Carregador de notebook, se não me engano, é 28 ou é 18. Mas vamos dizer que seja 18. 18 volts contínuo. Por quê? Porque é a forma de tensão de trabalho deles. Então, se você tá, essa tensão alternada em 127 volts, alternado, em que hora positivo, hora está negativo, na hora que ele fizer essa inversão, vocês lembram que eu comentei que todo circuito elétrico tem capacitor, e se eu botar invertido, os capacitores vão estourar, vão se danificar. Então, se eu ligasse direto numa tensão alternada, aonde deveria ter contínua, eu vou ter capacitores sendo danificados, vou ter, por apresentar uma tensão muito elevada, que 127 é bem mais elevado do que 3,3 volts, por exemplo, eu teria danos nos meus equipamentos. Então, para esse problema, nós utilizamos alguns componentes, que são as fontes de alimentação. A fonte de alimentação mais simples que nós temos conhecimento, por exemplo, eu preciso de 3,3 volts para poder alimentar um carregador de celular, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar esses 127 volts para essa tensão de 3,3 volts, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente pegar um componente que a gente já está ouvindo falar muito, né? Que é o transformador. Representado desta forma aqui, né? Nós não vamos entrar muito em detalhe na questão do transformador, porque vocês vão ter um módulo específico para o transformador. E vamos dizer que você baixou essa tensão para 12,7. Ou seja, eu tive uma redução de 10 para 1. 10 para 1 porque é 127 e eu estou baixando em 10 vezes, né? Ou seja, estou com 12,7. Supondo que eu quero 12 volts na minha fonte de alimentação. Não vou nem dizer 12, vou dizer 10. O que eu vou fazer? Só que eu tenho que ser 10 volts contínuo. Quando eu utilizo um transformador, senhores, eu entro tensão alternada. Por mais que eu baixe essa tensão reduzida de 12 volts, ela continua sendo tensão alternada. Ela não mudou a característica dela, mesmo porque o transformador faz transformação de valores, ele tem que ser tensão alternada. Se eu colocar tensão contínua, por exemplo, vocês não vão ver um transformador funcionando com bateria. Vocês nunca vão ver isso, porque o princípio de funcionamento do transformador precisa de tensão alternada. Então, como que eu vou transformar essa tensão alternada? Devemos lembrar em contínua, né? Devemos lembrar que, ora, essa tensão está positiva e negativa aqui embaixo, daqui a pouco ela vira negativa e positiva. Vocês lembram que eu comentei que o diodo, ele funciona como se fosse uma chave, né? Ou seja, hora ele conduz, hora ele não conduz. Se eu colocar um diodo aqui nesta posição e botar um resistor bem aqui, o que vai acontecer? Vou desenhar um gráfico de baixo para poder a gente entender o que vai acontecer nessa situação.
Vou apagar esse positivo e negativo aqui, não confundir ninguém. E vou colocar em vermelho agora. Vamos supor que, como é uma tensão alternada, ele está com positivo aqui e negativo aqui embaixo. Se está negativo aqui embaixo, quer dizer que meu cátodo, né, que é a parte negativa, está no sentido negativo da fonte de alimentação. Reando aqui, né, o diodo conduz se tiver desta forma. Se a gente o desenho, ele está do mesmo jeito como está aqui no desenho, ó, positivo no cátodo, né, no anodo, e esse negativo aqui no lado do cátodo. Então, eu tenho corrente elétrica circulando aqui. Então, isso significa que enquanto tiver o semiciclo, né, ou seja, metade da onda nesse lado positivo, eu tenho tensão elétrica. Desculpem, eu tenho corrente elétrica circulando. Vocês devem lembrar que agora, por ser uma tensão alternada, e fica agora, depois de positivo e negativo, vem o quê? Vem negativo e positivo. Há uma inversão. Ou seja, eu falei da onda positiva, e agora nós estamos do lado negativo da onda alternada. O que vai acontecer nesse momento aqui, ó? Vocês lembram que eu falei que ele só conduz quando o positivo está do lado do anodo. O negativo que está agora aqui, ó. Então, essa corrente que deveria ter do azul que eu estou desenhando aqui, qual é o valor que eu comentei agora há pouco? Vai ser 0. Ou seja, eu não tenho corrente elétrica circulando nesse momento. Ou seja, durante o ciclo negativo da onda, está entrando negativo. Mas por ter um diodo desta forma aqui, eu não tenho condução elétrica, eu não tenho tensão em cima do meu resistor. Depois vai vir a onda positiva, eu tenho de novo, vai vir a onda negativa, e de novo, eu não vou ter corrente elétrica durante o polo negativo. Aí vocês vão dizer o seguinte, beleza, tá positivo, né? Virou contínua, mas está com uma contínua com uma forma de onda estranha ainda, né? Aí que entra uma propriedade que eu vou pegar agora aqui para mostrar para vocês, uma aplicação do capacitor. Vou afastar mais um pouco para cá. E qual seria a aplicação do capacitor? Vocês estão vendo que o capacitor, desculpe, eu tenho um momento de corrente zero. E se vocês bem lembrarem, eu falei que o capacitor ele guarda uma certa quantidade de carga elétrica e descarrega quando eu não tenho condução elétrica em cima dele, né? Vamos dizer que eu coloco agora um capacitor eletrolítico, ou seja, um capacitor que vai ter polaridade. E o que vai acontecer? Esse capacitor vai acompanhar inicialmente esta onda positiva. Ok, pessoal? Vou e vou colocar em azul. Agora, o que vai acontecer quando estiver no negativo? O capacitor vai se carregar igual o valor da fonte.
Que diga de passagem, qual vai ser este valor aqui? Aqui, quando estiver conduzindo a corrente elétrica, tenho 12,7 na entrada, e isso aqui foi um diodo de silício que tem uma queda de tensão de 0,7, o meu 12 volts é o que vai estar aparecendo bem aí onde eu estou apontando na direção do capacitor. Beleza. E o que vai acontecer agora? Se a onda negativa, a onda começar a cair, desculpem, o capacitor ele vai começar a descarregar, mas ele não vai descarregar igual a onda. Ele não vai chegar a zero. Ele vai descarregar descendo ao valor proporcional à carga. Que tempo é esse que ele vai demorar a descarregar? Justamente aquele conceito do capacitor que eu falei. Olha a constante de tempo do capacitor. Tensão, resistência vezes o capacitor. Essa constante de tempo que eu mandei vocês calcularem da descarga do capacitor, por exemplo, que a gente calculou 10 segundos, 5 segundos, aquele tempo lá, agora vai ser utilizado em função do valor do resistor que nós estamos trabalhando. Então, o que vai acontecer? Enquanto não tiver condução elétrica, aqui, ó, o meu capacitor vai estar descarregando, fazendo essa pequena queda de tensão aqui, ó. Quando voltar a outra onda positiva, o meu capacitor vai voltar a se carregar de novo, e quando tiver a onda negativa de novo, ele vai voltar a se descarregar. Então, ele vai ficar nesse ciclo de queda de tensão, carrega, cai mais um pouquinho, carrega e vira. Isso aqui já está mais parecido com uma onda corrente contínua, que é o que eu quero. Beleza, professor. Então, o senhor disse que eu tenho 12 volts aqui, mas eu quero 10 na saída. Como é que eu vou calcular para ter 10 volts na saída, né? Vou dar mais uma afastada aqui. Vou tirar esse pequeno trecho bem aqui. E vou colocar agora um resistor aqui, ó. Então, nós vamos ter um resistor 1 e um resistor 2. Esse resistor 1, eu vou calcular ele de modo, lembrando lá do divisor de tensão, por exemplo, eu vou colocar um resistor de 200 ohms. E vou colocar um resistor aqui de 800. Deixa eu ver se seriam esses valores mesmo proporcionais aqui. Não seria nem esses ainda. Seria um resistor aproximadamente de 830. Vou deixar esses valores mesmo de 800 aqui. Um resistor 2 de 800. Vocês lembram do conceito de divisor de tensão, né? Onde o resistor de maior valor vai ter a tensão de saída mais agregada? Então, se você pegar 800, porque aqui é um circuito sério. Se você olhar basicamente, isso aqui é um circuito sério. Se você pegar 800, dividir por 1000, que é a soma dos dois resistores, e multiplicar por 12 volts, com esse resistor de 830, ou de 800 ohms, a tensão aqui em cima do R2 vai ser de 9,6 volts.
Ou seja, aproximadamente os 10 que eu queria. Para eu poder colocar os 10 volts exatos, eu tenho que calcular os dois resistores aqui, de modo que eu tenha o valor de tensão de saída que eu quero. Então, isso significa que se você colocar uma resistência diferente de outro valor aqui, eu vou modificando a tensão que eu quero aqui. Se vocês bem lembrarem, né, você, por exemplo, colocar um potenciômetro aqui para fazer essa divisão de um resistor para outro, eu consigo ter saída de tensão variável nessa fonte de alimentação, só modificando o ajuste do potenciômetro, né? Então, aquelas experiências que, não sei se vocês já viram, experiência que pega a fonte de computador e modifica alguns pontos de solda, alguns ajustes nos valores de tensão. Na verdade, o que está sendo feito aqui, na verdade, é uma modificação dos valores das resistências de saída. É claro, né, que tem outros conceitos aqui aplicados, né? Essa fonte que eu estou mostrando para vocês é a mais simples possível de montar e trabalhar no laboratório. Isso aqui é o que a gente vê numa fonte de carregador de celular, por exemplo. Ela só tem um diodo, um capacitor, e se muito tiver esses dois resistores aqui para fazer o controle de saída de tensão no valor que eu quero regular. Ok, pessoal? Vou dar uma pausa aqui e deixar vocês fazerem algum tipo de questionamento, alguma pergunta aí que vocês queiram fazer aí, alguma dúvida que queiram esclarecer. Sem perguntas ou foi muito rápido aí na explicação para vocês? Ou tá tudo tranquilo aí? Beleza, pessoal. Então, dessa forma, isso daqui é a fonte de alimentação com um diodo só. Qual é o problema de utilizar essa fonte de alimentação? Vamos dizer, eu quero criar essa fonte, eu quero fazer essa fonte de alimentação em casa. O problema é que eu utilizando 50%, né, 50% da energia que eu estou entrando está sendo simplesmente jogada fora por um chaveamento de diodo. E para eu ter essa tensão com pouca queda de tensão, porque vai ter um tempo, né? Vai ter um tempo muito grande de uma onda para outra. Aqui, ó. Vocês lembram que para ter constante de tempo maior, né? Ou seja, eu tenho um grande tempo de um intervalo de um ponto para outro. Aquele exercício que eu fiz na prova, por exemplo, calcule tensão daqui a 3 segundos, calcule tensão daqui a 10 segundos. Né? Por que eu coloquei justamente esses valores? Porque os valores de tensão, de resistor, desculpe, e de capacitor, eram valores grandes, eram valores que tinham condições de ter longos períodos desligado, né? Até o capacitor se desligar. Mas aqui não, aqui se eu colocar um capacitor de valor muito grande, eu preciso também de tempos muito extensos para poder carregar o capacitor. Então, se eu fizer um cálculo de capacitor muito grande, eu vou demorar muito tempo para carregar, não vou ter esse efeito de queda de tensão desejado. Então, qual seria a solução? A melhor solução, uma segunda alternativa, vou só desenhar o secundário aqui do transformador. A melhor alternativa seria utilizar dois diodos.
Nós poderíamos desenhar desta forma aqui, ó. Beleza. Nós teremos diodo 1, diodo 2, opa, tinha caído minha internet aqui, acho que vocês estão conseguindo me ouvir agora? Aqui está aparecendo tudo normal para mim, então eu vou dar sequência aqui. Beleza, teremos dois diodos, né? O diodo 1 aqui em cima, o diodo 2 aqui embaixo. Nosso sinal alternado novamente aqui entrando. A diferença da configuração aqui é que nós temos que ter um transformador com acesso ao TAP, né? Ao TAP central. E o que seria esse TAP central? O que a gente chama de metade do enrolamento do transformador, né? Nós temos que ter um transformador obrigatoriamente com esse TAP central. E como que ele funcionaria, né? Ele funcionaria desta forma: positivo e negativo. Como que vai acontecer a condução elétrica? Vou colocar em azul. Ele conduzia por aqui. Como este diodo não conduz reversamente, a corrente elétrica não tem outra alternativa senão ir para o resistor, vai para o ponto A, este ponto A está ligado no TAP central, retorna para o transformador. Então, beleza. Então, este no ciclo positivo-negativo, né? No ciclo positivo da onda. Vou desenhar em preto agora, quando o ciclo fica o positivo aqui embaixo, o ciclo fica positivo aqui embaixo, e agora fica ciclo negativo aqui em cima. Como que ele vai funcionar agora, este modelo de fonte? Vai vir a corrente por aqui, sobe, como do mesmo exemplo que o diodo 2 não conduz reversamente, o diodo 1 também não conduz de forma reversa. Então, desta forma, a corrente elétrica não tem outro caminho, vai. Como que ficaria agora a minha forma de onda? Vou desenhar em duas etapas. Vou desenhar a entrada alternada. Vou desenhar a conversão que está acontecendo, ou seja, quando o ciclo positivo está entrando, quando o negativo também, agora o ciclo positivo está passando pelo resistor nessa forma, e o ciclo negativo também está passando no mesmo sentido. Então, agora eu tenho os dois ciclos, tanto positivo como negativo, conduzindo no resistor. Então, ora o ciclo positivo, ora o ciclo negativo, ora positivo, ora negativo, e assim vai enquanto estiver funcionando. Do mesmo jeito que eu fiz no exemplo anterior, né? Se eu pegar um capacitor agora
interligar bem aqui, interligar em paralelo com o resistor. A minha forma de onda do capacitor, né? Só que em vez de cair por um longo intervalo, eu já tenho só aqui embaixo. Você lembra que o segundo ciclo não existia, só que agora o segundo ciclo está conduzindo. Então, eu vou ficar com uma queda de tensão bem menor. Então, eu vou ter uma onda mais estável aqui nesse modelo de fonte de alimentação. O ciclo negativo, eu aproveito os dois ciclos, tanto positivo como negativo, para poder funcionar. Qual é a desvantagem? Né? Que sempre tem desvantagens nas configurações, né? Tudo depende da aplicação. A desvantagem é que esse transformador tem que ter acesso a eles geralmente são um pouco mais caros para fazer esse tipo de alimentação. E também nós temos uma restrição de depender exclusivamente desse TAP central. Então, eu preciso desse TAP para poder fazer toda a minha alimentação. Então, se eu perder esse TAP central, eu perdi meu transformador e, mais uma vez, eu perco a minha fonte de alimentação. Mas já resolve a questão de aproveitar a onda completa, né? Eu aproveito tanto positivo como negativo aqui nessa situação. Ok? Para a gente finalizar, claro, não se preocupe, né, que essas explicações a gente vai acompanhar em sala de aula, mas para vocês também já terem a apresentação do que vai acontecer, nós temos uma terceira configuração. A terceira configuração, ela dispensa aquela necessidade do TAP central, né? Eu acabei de comentar que a desvantagem daquele modelo é que eu preciso do TAP central do transformador. Porém, existe um outro desenho que é o sem TAP central. Só um momento aqui, por favor. Se aqui lhe dá mais um pouquinho de trabalho, eu vou pegar uma imagem pronta aqui. Deixa eu só pegar uma imagem melhor aqui. O desenho que eu quero é este aqui. Beleza, qual é a vantagem desse modelo de configuração? Né? Nós temos 4 diodos, né? Nós vamos também ter a nossa fonte de saída, né? que aqui ele está representando por VS, mas vamos para o mais interessante, né? Como que funciona essa positivo, ou seja, quando aqui em cima for positivo e aqui embaixo negativo, como que ela vai ter a condução? Ela vai passar positivo. Diodo 1 não tem como conduzir aqui, ó. Ele não vai conduzir por ele estar de forma reversa. Então, significa, só recapitulando, né? O diodo ele tem nesta configuração aqui.
Então, se o diodo não está nessa configuração e essa outra forma, então ele só tem o diodo 4 para poder conduzir. Chegando nesse ponto, o diodo 3, também não vai conseguir conduzir. Por quê? Pelo mesmo motivo do diodo 1. Por estar reversamente ligado. Então, não tem outra alternativa senão retornar pelo resistor. Então, ele vai alimentar meu resistor, vai fazer este trajeto todinho. Lembrando que quando ele chegar nesse ponto, né, vocês podem dizer, ele vai tentar conduzir pelo 1. Não vai conduzir pelo 1. Por quê? Porque se aqui está reversamente, ele não vai conseguir conduzir. Então, ele vai conduzir pelo diodo 2. Porque o diodo 2 é positivo e negativo aqui saindo por este caminho. Então, dessa forma, no ciclo positivo, essa onda ficou desta forma aqui. Ciclo negativo, ou seja, o positivo agora está aqui embaixo, o negativo agora está aqui em cima. Como que vai ocorrer a condução? Vai vir por este caminho, chega neste ponto. Agora, quem não conduz vai ser o diodo 2. Aqui ele não vai conseguir conduzir, então ele vai conduzir pelo diodo 3. Chega neste ponto, pelo mesmo motivo que o diodo 2 não conduz, o diodo 4 aqui também não vai conduzir. Ele não vai ter outro caminho que não seja a carga, ou seja, ele vai também passar pelo mesmo sentido, ou seja, o ciclo negativo também vai passar pela carga, vai retornar por aqui, pelo mesmo ponto que passamos anteriormente. Quando chegar neste ponto aqui, lembra que aqui embaixo já era novo, não vai conduzir diodo 2, então não vai ter outra alternativa, senão o diodo 1 conduzir, e agora retorna pelo outro lado. Então, dessa forma aqui, eu consigo, vocês conseguem observar aqui, ó, do lado direito, que eu consegui, tanto pelo ciclo positivo, pelo ciclo negativo, conduzir pelo meu resistor as duas formas de onda. Eu vou colocar uma imagem mais bonitinha, né, que eu não estou sabendo desenhar muito bem, né? Isso, ó. Ciclo positivo, ciclo negativo, ciclo positivo, ciclo negativo, positivo, e assim sucessivamente. Mais uma vez, né, se colocar agora o capacitor vou apagar essa imagem aqui, tá, pessoal? Não vou apagar não, vou colocar aqui do lado direito. O capacitor, igual como estou mostrando aí nessa figura. Não ficar só nesse meu desenho à mão aqui. O que vai acontecer? Vou colocar em vermelho aqui. O que vai acontecer com o capacitor? Vai carregar até aqui no máximo. Tensão do capacitor. O que vai acontecer? Ele vai dar uma leve queda, só que quando esta leve queda chegar, eu já tenho o ciclo, que volta para o máximo e que vai ficar fazendo este desenho aqui.
Beleza, senhores? Então, aqui, ó, esse modelo de fonte, ele dispensa, vocês podem ver aqui, ó, eu não tenho necessidade do TAP central. O TAP central já está inutilizado. E eu também consegui ter a minha forma de onda contínua, né? Claro que ainda tem uma leve oscilação, né, por essa leve queda aí de tensão, mas eu já dispenso a necessidade do TAP central. Qual é a desvantagem aqui? Mais uma vez, né, acabei de falar a vantagem, agora qual é a desvantagem? Que como eu utilizo 2 diodos por cada ciclo, então a saída da minha tensão do meu resistor vai ser a tensão do secundário da fonte, né, no caso aqui a saída do transformador, menos a fórmula anterior, né, era a tensão do diodo, né, menos a tensão do diodo. Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 diodos. Então, agora vai ser a tensão do secundário menos 2 vezes a queda dos 2 diodos, que foi o que eu comentei lá no início, né? Se eu tiver 2 diodos, eu dobro a minha queda de tensão. Se eu tiver 3 diodos, eu multiplico por 3 a queda de tensão. Beleza, senhores? Então, isso daqui é a introdução sobre diodos, né? A gente vai ver essas medidas de como testar diodo no laboratório. Eu vou levar uma fonte trifásica, toda encapsulada, é lógico, não vou levar uma fonte montada, mas vai ter como a gente testar essa fonte trifásica, que é o que vocês vão muito ver aí na indústria, quando vocês estiverem trabalhando aí na área. Vamos aprender a identificar o diodo, vamos ver essa prática de ver ele cortando esse sinal reverso, e vamos ver essa identificação de uma ponte trifásica para a gente identificar defeito nela e ver como que ela funciona também. Esses são os 3 modelos de configuração mais... são os de referência de ensino, né? São os modelos didáticos, porém o modelo mais utilizado na prática é esse, né? Tanto é que é esse que vem com aquela chave 110, 220 para você fazer esse controle de tensão. E o mais utilizado também são as fontes que a gente chama bivolt, né, mas que o nome correto é fonte chaveada. Mas aí eu apresento essa fonte chaveada durante a semana para vocês. Então era isso, pessoal. É isso aí que eu tinha para apresentar hoje, né, sobre diodos e fontes. Agradeço aí a presença de vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, senão desejo um bom final de semana a todos e nos vemos na segunda-feira aí. Tranquilo, professor. Boa noite. Beleza, então, irmão. Boa noite a todos vocês. Bom final de semana.